A gente vai meditar aqui no texto de Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46 até o versículo de número 52. Nessa primeira parte, por isso, é muito importante a sua atenção. Então, nessa primeira parte, nós iremos trabalhar aqui para nós entendermos um pouco quem era esse personagem bíblico aqui. Tenho certeza que você já ouviu falar muito acerca dele. Então, vamos compreender, entender quem era de fato Bartimeu. Em primeiro lugar, eu digo para vocês que Bartimeu, ele era um cego e mendigo, de acordo com o versículo de número 46. Ou seja, esse homem, ele não tinha luz nos seus olhos e ele também não tinha dinheiro no bolso dele. Como ele era cego, você sabe perfeitamente que o cego, muitas das vezes, ele não sabe para onde ir. E o mendigo, ele não tem aonde ir. Essa era a situação desse homem. Tá? Ele vivia nas trevas e ele vivia na miséria. Eu gostaria que você fosse anotando, porque depois você tem que fazer um paralelo da vida de Bartimeu com a sua vida. Então, em primeiro lugar, Bartimeu, ele era cego e ele era mendigo. Segundo lugar, Bartimeu, meus amados irmãos, ele vivia numa cidade completamente amaldiçoada. Não era, por exemplo, como a cidade de Óbidos, que é banhada pelo grande rio Amazonas. Não é, por exemplo, como a cidade de Santarém, que é banhada tanto pelo rio Amazonas, como também pelo rio Tapajós. O lugar onde ficava a cidade de Jericó, ela ficava a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. E sabe qual era o mar que banhava a cidade de Jericó? É o Mar Morto. Cerca de 33% da água desse mar é só sal, ou seja, não existe vida no Mar Morto, por isso que ele recebe esse nome. Ao redor, sabe, desse mar não tem vida, não tem vegetação. Então, a cidade de Jericó, ela era banhada por este rio. Uma outra coisa, você sabe que a cidade de Jericó, meus amados irmãos, ela foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel. Quando o povo de Israel conseguiu atravessar o Rio Jordão e fixar agora os seus pés na terra de Canaã, agora Israel teria que batalhar com os povos que já moravam lá na terra de Canaã. A primeira batalha que eles vão travar é exatamente com os moradores da cidade de Jericó. Por incrível que pareça, olha só como que Deus age. O povo de Israel conquistou a cidade de Jericó, que era cercada por uma grande e enorme muralha, apenas glorificando e exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia Sagrada diz que Deus deu ordem para que o povo de Israel saísse do seu acampamento, fosse em direção à cidade de Jericó, e ali, a cada dia, eles deram uma volta ao redor da cidade. Durante 7 dias, eles fizeram isso. Quantas voltas o povo de Israel deu ao redor da cidade de Jericó? Quantas? Vocês vão voltar tudo para o Djap. Nem se fala mais assim de Djap, né? Para o Ministério de Crianças e Adolescentes. No 7º dia, escute o que eu vou lhe falar. No 7º dia, o povo de Israel não deu apenas uma volta. Eles tiveram que dar 7 voltas ao redor da cidade de Jericó. Quando eles deram a 7ª e a última volta, imagine essa cena aqui, ó. Lá está Josué, o grande líder do povo de Israel. Sabe o que Josué faz quando eles deram a última volta? A Bíblia Sagrada diz que de lá ele deu um brado, ou seja, ele deu um grito. Por isso que o nome do nosso inário, ele se chama brado de júbilo, grito de louvor, grito de alegria. Ou seja, o povo de Israel fez exatamente o que Deus havia pedido. Na 7ª e última volta, Josué lá na frente bradou, gritou. Esse grito foi acompanhado por todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel abriu a sua boca, começou a adorar, começou a glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia Sagrada diz que as muralhas caíram naquele momento, apenas com um grito de adoração.
Quantos aqui estão dispostos a adorar o nome de Deus? Levante o braço, abra a sua boca e glorifique agora o nome do Deus Todo-Poderoso. As muralhas caíram. O povo de Israel então agora derrotou os moradores da cidade de Jericó. A cidade foi conquistada. Josué, escute o que eu vou lhe falar. São várias referências bíblicas. A gente não vai ter tempo aqui para a gente ler cada uma delas. Mas em Josué, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 20, a partir do versículo 20, a Bíblia Sagrada diz assim, que Josué lança uma maldição na cidade de Jericó. Ele diz assim, maldito seja o homem que levantar novamente essa cidade. Quando ele cavar os alicerces, que o filho primogênito dele morra. E quando ele assentar as portas novamente dessa cidade, que o filho mais novo dele morra. Agora detalhe aqui, isso aconteceu no Antigo Testamento, irmãos. O texto que nós estamos lendo aqui é Novo Testamento. Bartimeu morava em que cidade? Fale para mim, qual era a cidade que Bartimeu morava? Qual era a cidade? Era a cidade de Jericó. Significa então que a cidade foi o quê? Erguida, foi levantada novamente. O que nós precisamos agora saber é se a maldição que Josué lançou aconteceu. E para isso, a gente vai compartilhar agora esse texto. Por gentileza, se você está com a sua Bíblia, abra em 1 Reis, capítulo 16. Por gentileza, rapidamente. 1 Reis, isso aqui só a título de informação mesmo, irmãos. 1 Reis, capítulo 16. Amém? Então vamos lá. O versículo de número 34 diz assim, preste atenção nesse texto agora. Em seus dias, Riel, o betelita, edificou Jericó. Encontramos o homem que levantou novamente a cidade. Olha agora, quando ele lançou alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito. E quando ele colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo. E olha o que o texto fala: segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué, filho de Nun. Ou seja, a maldição que foi lançada, e na época do rei Acabe, quando ele deu ordem para este homem, e esse homem começou a levantar novamente a cidade de Jericó, a maldição chegou na casa desse homem, porque ele não levou a sério aquilo que Josué havia dito. Mas para ficar bem claro, meus amados irmãos, nós não temos poder nenhum nas nossas próprias palavras. O texto aqui é muito claro, que quem falou por intermédio de Josué foi o próprio Deus, porque ele sim, ele tem todo o poder e autoridade, e aquilo que ele fala vai acontecendo, aquilo que ele fala vai se cumprir, porque o nosso Deus é completamente fiel. Por isso, nós afirmamos aqui que Bartimeu, ele vivia numa cidade que era completamente amaldiçoada. Vai anotando, vai entendendo quem é esse homem. Ele é cego, ele é mendigo, ele mora numa cidade completamente amaldiçoada. Terceiro lugar, escuta o que eu vou lhe falar agora. É até irônico. Bartimeu não tinha nome, não tinha identidade. Como é, pastor, que o senhor pode afirmar isso, que Bartimeu não tinha nome, se o nome dele era esse? É aqui que é o detalhe. Bartimeu significa filho de Timeu. Todas as vezes quando alguém queria chamar esse homem, todas as vezes quando se perguntava acerca desse homem, ou chamavam ele de cego, ou mendigo, ou chamavam ele de filho de Timeu, mas ele não tinha uma identidade.
E você sabe perfeitamente o quanto é gostoso, maravilhoso, nós aqui sermos chamados pelo nosso próprio nome, sabe? Olha, está com a oportunidade agora, a irmã Fátima lá do Templo Central, olha só como é bonito isso. É muito maravilhoso quando nós somos chamados pelo nosso próprio nome. Agora imagine uma situação como essa, esse homem só tem pejorativo, filho de Timeu, ou cego, ou mendigo, era assim que chamavam para ele. Então ele não tem identidade nenhuma, vai anotando. Ele era cego, mendigo, vivia numa cidade amaldiçoada, e ele não tinha identidade nenhuma. Uma outra característica da vida desse homem, sabe qual é? É que esse homem, ele não tinha felicidade nenhuma. Aí você pode falar, ah pastor, mas aí nós concordamos com o senhor. O cara é mendigo, o cara mora numa cidade amaldiçoada, o cara não tem identidade, lógico, ele não vai ter realmente felicidade nenhuma, não vai ter alegria nenhuma, com tudo isso que está sobre a sua vida. Só que eu quero falar para vocês o seguinte, esse homem, ele não tinha felicidade, não era porque ele morava numa cidade amaldiçoada, ele não tinha alegria, não é porque ele não tinha identidade ou nome. Esse homem, ele não tinha felicidade, porque ele era cego ou mendigo. A maior tristeza da sua vida era o seguinte: quando acontecia a festa da Páscoa, que era uma das grandes festas que Israel realizava, era obrigado pela lei, todo homem, a partir de 12 anos de idade, não importa onde ele esteja, quando acontecia a festa da Páscoa, ele era obrigado a sair de onde ele estava para ir para Jerusalém participar da festa da Páscoa. Era obrigado isso pela lei. Jericó ficava a cerca de 25 quilômetros para a cidade de Jerusalém. E agora, como é que esse homem vai caminhar por aquelas estradas para participar de um grande evento como aquele? Tente se colocar no lugar dele agora. Nós estamos aqui, por exemplo, comemorando, celebrando mais uma festa da colheita para a glória do Deus Todo-Poderoso. É muito bom nós sairmos da nossa casa, chegarmos aqui, participarmos de um evento como esse, rever pessoas, rever amigos, e o mais importante, sabermos que a presença de Deus aqui nesse lugar é completamente real, porque Ele está aqui. Agora imagine na mente desse homem, ele sabia perfeitamente que a festa da Páscoa era uma festa maravilhosa, só que quem ia levar um cara como esse? Um mendigo, um cego? Como vai levar um homem desse para participar de um evento desse? Então essa era a maior tristeza na vida dele, ele não podia ir para a cidade de Jerusalém para participar de uma festividade como aquela. Então, meus queridos irmãos, esse daqui é Bartimeu. Eu apresento esse homem que era cego, mendigo, vivia numa cidade amaldiçoada, ele não tinha nome, ele não tinha uma identidade, ele também não tinha felicidade nenhuma. A pergunta que não quer calar aqui nessa noite: quem é você? Porque agora, nesse momento, nós apresentamos Bartimeu. E quem é você? Trace agora a sua vida com a vida desse personagem bíblico. De repente você ouviu atentamente aqui a situação desse homem, e aí de repente você pensou da seguinte forma: bom, eu me identifico um pouco com esse homem. Ele não tinha alegria, tinha tristeza por algumas situações, mas essas situações presentes na vida dele não são as mesmas situações que são presentes também na minha vida. De repente, você possa estar pensando dessa forma, mas aqui para nós, meus amados irmãos, quando a gente traça de verdade um paralelo da nossa vida com a vida desse homem, ora, o cara era cego, não sabia para onde ir,
era mendigo, não tinha para onde ir. Esse homem vivia numa cidade completamente amaldiçoada. O único mar que tinha por perto era o Mar Morto, mas não dava para se banhar nesse mar, não tinha vida nenhuma. Aqui temos o Rio Amazonas, tem muita vida, tá? Tem muitos igarapés por aqui. Então, quando a gente traça esse paralelo, a gente vê que a situação de Bartimeu, ela é bem complicada e ela é bem diferente da minha vida e da sua vida. Mas eu digo para você o seguinte, que a história desse homem não termina aqui. A história de Bartimeu não termina com uma história triste, de jeito nenhum. E sabe por que não termina com uma história triste? Eu lhe digo o verdadeiro motivo. Porque um dia, escute, e se você gostar do que eu vou te dizer agora, você vai levantar o teu braço, tu vai abrir a tua boca e tu vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Um dia, meu querido irmão, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, passou pela vida desse homem e tudo mudou na vida dele, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Tudo mudou. E aí agora vem a segunda parte aqui. Vamos entender agora o que aconteceu de diferente na vida desse homem. E a gente vai rápido agora aqui. Escute com muita atenção, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, acompanhado de uma grande multidão, ele entrou na cidade de Jericó. Jesus está com pressa, ele precisa ir para a cidade de Jerusalém. Quando ele está saindo da cidade de Jerusalém, Bartimeu, que é cego, mendigo, ficava bem no portão da cidade, aproveitando todo o movimento de quem entrava e de quem saía, pedindo alguma esmola, pedindo ali alguma ajuda. Só que a audição de Bartimeu, ela é muito apurada. E naquele dia, Bartimeu percebeu que tinha um movimento muito diferente. Muito diferente. E aí o que acontece? Bartimeu, curioso, ele pergunta: ora, o que está acontecendo? Eu percebo assim som de uma grande multidão. O que está acontecendo por aqui? Alguém me diz aqui alguma coisa. E aí de repente alguém falou assim: sabe o que está acontecendo, filho de Timeu? Jesus, o Nazareno, ele está passando por aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Aí sabe o que acontece nesse momento? Eu vou te dizer, escute em nome de Cristo. Nesse momento, quando falam para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ora, irmãos, a fama de Jesus, a fama de Cristo naquele momento, ela já tinha se espalhado por toda aquela região. Todos estavam dizendo o seguinte: olha, agora sim, agora chegou entre nós um homem que é completamente diferente de todos os outros que já passaram por aqui. Esse homem está fazendo prodígios, sinais e maravilhas. Esse homem, quando ele fala sobre o reino de Deus, ele fala como se ele conhecesse de fato. É como se ele tivesse vindo de lá e estivesse trazendo todas as revelações aqui para nós. Ele fala realmente como quem tem autoridade, como ele conhece realmente esse negócio. Era isso que falavam de Jesus. Então todas as pessoas queriam estar próximas de Jesus, pelo que ele ensinava, pelo que ele falava, ou seja, pelos prodígios, sinais e maravilhas. Essa notícia chegou nos ouvidos desse homem. E aí, meu querido irmão, quando falaram assim: olha, sabe o que está acontecendo, filho de Timeu? Jesus de Nazaré, é ele que está passando agora por aqui. E aí eu digo para vocês que nessa hora, Bartimeu procura a pessoa certa, com o objetivo de resolver o problema que ele tinha. Ele não vai em outras fontes, ele não vai. Quando as pessoas falaram para ele assim: é Jesus que está passando, o que a Bíblia Sagrada diz? Bartimeu nessa hora abriu a boca, não tem medo, não tem vergonha. Ele abriu a sua boca e começou a dizer assim: Jesus! Se ele ficasse só nisso, era uma coisa, mas Bartimeu vai além. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Quando ele fala isso, a multidão pega um susto.
Novamente ele abre a boca e diz: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. A multidão nessa hora vem contra a sua vida e diz assim: ó, cala-te, tu não sabe o que tu estás falando. E Bartimeu, no seu coração, ele sabia perfeitamente que ele estava agora, mas muito, muito perto do Filho de Deus, o Messias que deveria vir ao mundo. Bendito seja o seu santo nome. Quando eu digo para vocês, meus amados irmãos, que Bartimeu, ele procurou a pessoa certa, é porque tem uma parte no texto que a gente lê e passa completamente desapercebida. Mas quando Bartimeu, ele diz assim, ó, é Jesus, filho de Davi. Filho de Davi, meus amados irmãos, era um título somente para o Messias. Ninguém tinha ousadia para falar tal coisa. Por isso que quando ele pronuncia Jesus, filho de Davi, a multidão vem contra ele. Cala, tu está falando heresia. Sabe por quê? Deixa eu te explicar aqui. A multidão que acompanhava Jesus, eles não acreditavam que Jesus seria o Filho de Deus. É só pegar Mateus, capítulo 16. Estão andando para Cesareia de Filipe, de repente Jesus para, os seus discípulos pararam. Jesus olha para os caras e diz assim, ó, o que é que o povo está falando ao meu respeito? Rápido os discípulos responderam: ah, mestre, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Ou seja, o que a multidão pensava acerca de Jesus? Não acreditavam que ele era o Messias, não acreditavam que ele era o Filho de Deus. No mínimo, eles acreditavam que Jesus fosse apenas um profeta. E aí Jesus nessa hora ele pega, olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Vocês que sempre estão comigo, o que é que vocês pensam de mim? O que é que vocês falam a meu respeito? Todos eles ficaram calados. De repente o Espírito Santo de Deus veio com força lá de cima e pá na vida de Pedro. Nessa hora Pedro, cheio do Espírito Santo, tem coragem. Ele se coloca na frente do Senhor Jesus e ele diz assim, ó: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A multidão não acreditava que Jesus fosse o Messias. Mas eu digo para vocês, meus queridos irmãos, que Bartimeu, sendo mendigo e cego, ele está enxergando mais do que os doutores da lei, ele está enxergando mais que os fariseus, mais que os saduceus e mais do que aquela multidão. Todos eles olhavam para Cristo, mas não acreditavam que ele era o Messias. E por tudo que Bartimeu ouvia acerca de Jesus, esse homem não tem dúvida nenhuma: eu estou diante do Messias, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo para salvar toda a humanidade. Eu estou diante dele agora. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Ele busca a pessoa certa, ele busca o Filho de Deus, ele busca o Messias. Segundo lugar, eu digo para vocês que Bartimeu, ele buscou a pessoa certa e na hora certa. E por que o senhor fala isso, pastor? Escute, aquela semana, esse episódio aqui, ele traz a narrativa da última semana de Jesus. Por isso, meus amados irmãos, que Jesus, ele está com pressa de chegar na cidade de Jerusalém. Ele está com pressa, vai acontecer a festa da Páscoa, ele será capturado, torturado, vai ser crucificado, vai morrer, mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar para a glória de Deus. Ou seja, Bartimeu procura a pessoa certa, ó irmãos, na hora certa. Sabe por quê? Jesus nunca mais voltaria novamente para a cidade de Jericó. Nunca mais. Era naquela hora ou não. Então Bartimeu, ele tinha que aproveitar a oportunidade. Ele tinha que aproveitar essa oportunidade. É muito parecido com o que está acontecendo aqui nessa noite. Olha só. Quem aqui acredita que Jesus está aqui nesse lugar? Eu falo para vocês que ainda estou na dúvida. Quem aqui acredita que Jesus está nesse lugar? Quem acredita aí, levante os dois braços. Quem acredita que Jesus está aqui, dá a melhor salva de palmas para Ele, porque Ele é merecedor disso.
O que eu vou falar aqui, muita gente pode dizer assim, ó, isso aí é conversa de pregador. Pregador gosta de fazer isso. Mas não é conversa de pregador, irmãos. É porque isso daqui é uma grande verdade. Todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos também com a mesma oportunidade que teve Bartimeu. Se você acabou de declarar que Jesus está aqui, não perca a oportunidade de realmente se colocar na presença dEle e deixar Jesus governar a tua vida a partir de hoje. Porque nós não sabemos o que vai acontecer depois que terminar essa festa aqui. Não é conversa de pregador, é uma realidade. A gente não sabe. Você sabe o que pode acontecer depois que essa festa terminar aqui? Você sabe o que pode acontecer com a sua vida no decorrer desta semana, o início do último mês do ano? Nós não sabemos. Por isso, meu querido irmão, eu não acredito em coincidência. Olha aqui, ó. Se você está aqui nessa noite, você pode ter a certeza, o Espírito Santo de Deus te convenceu para você estar aqui. O Espírito de Deus, ele te trouxe aqui, meu querido irmão, exatamente para você ter essa oportunidade de se agarrar com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja o seu santo nome. Então, ó, Bartimeu, ele buscou a pessoa certa, e buscou a pessoa certa na hora certa. Ó, quando ele faz isso, vai acontecer um negócio no versículo número 52. No verso 52 diz assim, ó: o clamor de Bartimeu alcançou os ouvidos de Jesus. Alcançou. Sabe por que alcançou? Porque foi um grito de verdade. Não era só uma questão de emoção. Não era só isso. Esse homem realmente, ele trouxe de dentro das suas entranhas e jogou para fora. Se é Jesus que está passando por aqui, tudo que eu ouço acerca desse homem, esse homem é o Filho de Deus, e eu preciso falar com ele, eu preciso ficar frente a frente com ele. Por isso o clamor dele toca no coração de Jesus. Olha, quando Jesus estava passando por Samaria, meus amados irmãos, Samaria queria deter o Senhor Jesus, e eu digo para vocês que Samaria não conseguiu fazer isso, mas um clamor verdadeiro fez o Senhor Jesus Cristo parar. Esse homem clamou de verdade, Jesus parou. A Bíblia Sagrada diz assim, ó: manda esse homem vir aqui na minha presença. Mandaram o recado para Bartimeu, e diz assim: Bartimeu, deu certo, o teu clamor chegou nos ouvidos do Senhor, e Ele te chama. A Bíblia Sagrada diz que esse homem foi e se colocou na presença de Jesus. E agora, o que vai acontecer? Olha o versículo 52. Diz assim: então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Agora, para mim tem um negócio errado aqui. Não sei para vocês, mas para mim tem um negócio errado. O que é que Bartimeu queria? Alguém me ajude. Olha, irmão, está sendo filmado. Não vamos passar vergonha. O que é que Bartimeu queria? Ele queria ver. Só que Jesus não dá isso para ele agora. Sabe por quê? Porque a maior cegueira que Bartimeu tinha era a cegueira espiritual. E a cegueira espiritual tinha que ser resolvida em primeiro lugar. Muitas pessoas às vezes querem Jesus para que Jesus possa resolver primeiro os seus problemas, mas a maioria das pessoas, elas não conseguem ver o grande problema que nós temos, que você tem, que é o problema espiritual. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ela diz que nós estamos aqui desse lado, que Deus está do lado de lá, e para que eu possa ter comunhão com Ele, eu preciso de fato resolver, em primeiro lugar, o meu problema espiritual, e esse problema se resolve com a pessoa de Jesus. Somente Ele que pode fazer tudo isso. Então, antes de Jesus resolver a cegueira física dele,
Jesus resolve, em primeiro lugar, a cegueira espiritual. Ele vai na presença de Jesus, ele diz para Jesus o que ele está querendo, e Jesus diz assim para ele, ó. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé, a tua fé, eu sei que o teu clamor é verdadeiro, o teu clamor tocou o meu coração, eu sei que a tua fé não é fingida, por isso vá, a tua fé te salvou, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí eu posso falar que logo na sequência, Bartimeu foi completamente curado. O restante do texto, o versículo de número 52, diz assim: então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Dá para você glorificar o nome de Deus? Olha, irmãos, eu posso falar para vocês que esse daqui, pelo menos no Evangelho de Marcos, é o último milagre registrado por Marcos que Jesus fez. A cura deste homem, de Bartimeu. Agora olha aqui para mim. Lembra que eu falei para vocês que ele não tinha felicidade nenhuma? Que a maior tristeza dele era por quê? Ele não podia sair de Jericó e ir para Jerusalém para participar da festa da festa da Páscoa. Mas aqui o final do texto está dizendo o seguinte: vá, sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver. E olha o texto: e foi seguindo Jesus estrada fora. Agora, meu querido irmão, eu posso dizer para você que Bartimeu tem toda a alegria do mundo, porque agora ele pode caminhar com seus próprios pés, ele não é mais cego, agora ele pode ver, e agora ele está caminhando, principalmente agora, ao lado de Cristo Jesus, e indo para a cidade de Jerusalém, para participar da festa da Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor. O final da história de Bartimeu, irmãos, termina assim. Não é com tristeza, mas termina com muita alegria, porque ele foi completamente curado e ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Dá para você dar um glória a Deus por isso? Escute agora o que eu vou te falar. Ó, o mesmo Jesus que passou lá na cidade de Jericó, é o mesmo Jesus que está passando aqui na cidade de Óbidos. Ele está aqui, ó, na escola São José, e ele está aqui porque eu e você estamos aqui, porque nós somos o povo dele, nós somos a igreja dele, por isso ele está presente aqui nesse lugar. E se ele está presente aqui, eu vou destacar aqui, de uma forma muito rápida, 3 verdades que nós precisamos fazer, pelo fato de Jesus estar presente aqui nesse lugar. Em primeiro lugar, amados irmãos, nós devemos buscar, já que Jesus está aqui, nós precisamos buscá-lo com muita perseverança. Olhe para mim, o que pode te impedir agora de você clamar por Ele? O que pode impedir? Será que vai ter alguém do teu lado aí que vai dizer para você não abrir a tua boca? Para você não glorificar, para você não buscar? O que vai te impedir agora? De você buscar o Senhor Jesus. Bartimeu, quando soube que Jesus passava por ali, você sabe, a multidão veio contra a sua vida. Quanto mais a multidão pedia para ele se calar, mas Bartimeu gritava. Ele não estava nem aí para a multidão, ele tinha certeza e a convicção de que era Jesus que estava ali, por isso ele busca Jesus com perseverança. Mesmo as pessoas dizendo: cala-te, não fala mais isso, não fique incomodando o mestre. Nós temos a grande oportunidade, meu querido irmão, aqui nessa noite. Se é verdade que você acredita que Jesus está aqui, abra a tua boca e busque Jesus agora com muita perseverança. Não tenha vergonha de exaltar, de glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você acredita que Jesus está aqui? Sim ou não, igreja?
Se você acredita, eu vou pedir para você fazer um negócio. Eu quero que você se levante rapidamente. Não levante aí com muita alegria achando que o sermão acabou, tá? A gente vai ter mais uns 7 minutinhos. Mas eu quero que você se levante. De verdade, irmãos, se você acredita que Jesus está aqui, ninguém pode te atrapalhar. Ninguém vai fazer isso, porque o Espírito de Deus não vai deixar. Mas eu quero que você use agora a tua fé. Feche teus olhos. Use a tua fé agora. Abra a tua boca e por algum minuto glorifique e exalte o nome de Jesus. Cadê a igreja exaltando e glorificando? Tu acredita que Jesus está aqui? Glorifique, exalte. Busque a Jesus agora com perseverança. Busque a Ele agora com perseverança. A tristeza não pode te atrapalhar agora. Essa dor que persiste está no teu corpo, que te incomoda, ela não pode te atrapalhar agora. Tu precisa ser mais forte do que isso. Busque a Jesus com perseverança. Exercite de fato a tua fé. Toque o coração de Jesus. Toque o coração de Jesus agora, usando a tua fé, com perseverança. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o Senhor para todo sempre. Bendito é o Senhor. Como diz, Pai eterno, a tua palavra, Tu és digno, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te glorificamos porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Ah, Senhor Jesus, Deus maravilhoso, louvado seja o Senhor para todo sempre. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Tome aí o seu assento, rapidamente. A segunda verdade: nós precisamos buscar o Senhor com despreendimento. O que vem ser isso, pastor? Olha aqui para mim, para você entender. Porque a gente lê a história aqui de Bartimeu, tem coisas que passam completamente desapercebida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o clamor de Bartimeu toca Jesus e para, e ele diz assim, ó: chamem esse homem e tragam aqui na minha presença. Correram com Bartimeu, e aí disseram: Bartimeu, o teu clamor alcançou o coração do mestre. Tem bom ânimo, levanta-te, Ele te chama. Bendito seja Deus. Sabe o que esse homem faz agora? A Bíblia Sagrada diz que ele deu um salto e rapidamente pegou a sua capa e jogou fora. Se tinha algo que era de mais valioso para aquele homem, era exatamente essa capa. Sabe por quê? A capa era a sua própria roupa. A capa servia para ele se proteger do sol e da poeira no decorrer do dia. Aquela capa ajudava, sabe, como se fosse uma cama e um lençol no decorrer da noite, para que ele pudesse se proteger do frio. Era algo de mais valioso que aquele homem tinha, era aquela capa. Agora, meu querido irmão, pelo fato dele estar sabendo o teu clamor alcançou o mestre e ele te chama, ele simplesmente abre mão daquilo que ele julgava ser mais importante para ele, era aquela capa. O que você faz aqui nessa noite, se tu ouvir Jesus chamar pelo teu próprio nome: vem aqui na minha presença, vem ele aqui na minha presença, vem. Deus chamando cada um de nós pelo nosso próprio nome. O que vai impedir você de movimentar hoje as tuas pernas e de você se posicionar e se colocar diante do Salvador de toda a humanidade?
Porque quando nós somos chamados por Deus, a gente começa a travar uma batalha, uma briga muito grande. Tem gente que tem até a vontade de obedecer esse chamado de Jesus, de entregar sua vida para Ele, de sair daqui abençoado, com todos os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida. Mas tem muita gente que trava uma batalha muito grande na sua mente. Ora, se eu for lá e eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que abrir a mão da fornicação, da prostituição, da bebida e não sei mais de quê. As pessoas logo ficam pensando em tudo isso. Elas julgam que todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, elas julgam que isso são importantes para a vida dela. Olha o caso de Bartimeu, meu querido irmão. Ele clamou, ele buscou, e na hora que o mestre disse: chama ele, traz esse homem aqui na minha presença, porque ele me tocou profundamente. E aí dá um recado: Bartimeu, levanta-te, ele te chama. Ele não teve nenhuma dúvida. O que era de mais precioso, ele abriu mão, ele jogou fora, que era aquela capa. Infelizmente, nos dias de hoje, e até aqui hoje, infelizmente, aqui nessa noite vai acontecer muito isso. Você que está ouvindo, você já sabe. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está tocando em você, está falando com você. Você está compreendendo tudo isso daqui. Mas a tua mente agora, ela começa a trabalhar. E aí você fica numa batalha muito grande. Será que eu vou? Se eu for, eu vou ter que abrir mão dessa minha capa. E eu não quero deixar ainda essa capa. E essa capa, meu querido irmão, está impedindo você de ter uma vida abençoada, sabe, um desenvolvimento espiritual maravilhoso na tua vida. Por isso, meu querido irmão, eu venho aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer para você: se Deus te chamar aqui nessa noite, não tenha medo de abrir mão dessa tua capa, deixe ela de lado e corra para os braços do Senhor Jesus, que chama por você. Bendito seja o nome dele. Terceiro e último lugar, Bartimeu, ele busca Jesus com objetividade. O mestre chega para ele e diz assim: o que tu queres que eu faça por ti? Na hora ele disse: eu quero ver. É Jesus perguntando para você agora aqui, o que você quer que eu faça por você? Muitos já perderam. Sabe por quê? Muitos vêm numa reunião como essa aqui, mas não tem objetivo. Às vezes vêm para querer ver o homem, só para querer ver as apresentações, mas precisa ter objetivo no sentido espiritual. Eu vou nessa reunião porque, além de eu ver todas as ministrações, eu tenho certeza de que Deus vai se fazer presente. E Ele se fazendo presente, eu quero que Ele toque na minha vida. Eu quero sair dessa reunião aqui curado. Eu acabei de descobrir que nessa semana eu estou com câncer. Eu descobri que eu estou com uma determinada enfermidade. Olha, eu vim nessa reunião aqui porque eu sei que Deus está se fazendo presente. E eu tenho um grande objetivo. Eu quero que Deus, Ele possa fazer uma obra no coração do meu esposo. Eu quero que Deus faça uma obra no coração da minha esposa. Eu quero que Deus salve todos os meus filhos que estão desviados do caminho de Deus. Você precisa ter objetivo para participar de uma reunião como essa aqui. E o que é interessante, meu amado irmão, é que Deus está aqui nesse lugar e você está aqui. Ou seja, Ele quer que você venha até Ele e diga para Ele o que é que você quer que Ele faça por ti. E Ele fará por você uma grande obra, um grande trabalho. Quem acredita nisso, levante o seu braço e glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Foi dessa forma, meus amados irmãos, que a história desse homem foi moldada, completamente transformada. A história de Bartimeu não termina com tristeza, mas termina com alegria. E eu tenho certeza absoluta de que isso Deus quer fazer
na minha vida, e Deus quer fazer também na sua vida isso, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você se levante por um instante, por gentileza, fique em pé. Quero convidar o grupo de louvor, para nós cantarmos aqui um louvor, e após o louvor nós vamos voltar aqui, para fazermos aqui um momento de oração. Por favor, não deixe que nada tire o teu foco, em relação a tudo que está acontecendo aqui nessa noite. Vamos, em primeiro lugar, louvar e engrandecer o nome do Senhor nosso Deus.